Bom dia. Bom dia a todos, funcionários aqui da casa. Bom dia a todos que estão aqui na plenária. Bom dia a todos os vereadores e bom dia especial a você que nos está nos assistindo pela TV Câmara e também através do Facebook. Meu nome é Célio Dias, sou dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, filiado à CSP com Lutas. Sou também militante do PSTU, aqui de Jacareí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a assessoria do vereador Luiz Flávio pela oportunidade da gente estar colocando aqui um tema que é tão relevante para todos os trabalhadores brasileiros e principalmente para a classe trabalhadora em geral e para o povo pobre do nosso país, que é a reforma da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social, além das contribuições dos patrões e empregados, ela é financiada também por outras contribuições como o PIS e o CONFIS. Em todos esses anos, diferentemente do que o governo está dizendo, o governo atual Bolsonaro, em todos esses anos não teve roubo nenhum. Ao contrário, sobrou muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro tem sido desviado e parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da DRU, a famosa DRU, desvinculação das receitas da União, que tira 30% da Seguridade e dá aos banqueiros. E mesmo assim, esse sistema ainda tinha muito lucro. Só a partir de 2016 que a Seguridade passou a não ter mais essa sobra de dinheiro. Agora é muito importante a gente entender o porquê a Seguridade passou a não ter essa sobra de dinheiro. Porque os governos deram isenções para as empresas e para os ricos. E hoje, tem empresas que estão devendo 450 bilhões ao INSS. Entre elas a JBS, todos aqui já conhecem, a JBS lá do Congresso, o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa, a Vale, entre outras. O governo Bolsonaro, logo no início do ano, já apresentou a sua proposta da reforma da Previdência ao Congresso Nacional, que é parte de um pacote de maldade que está a caminho para atacar ainda mais a classe trabalhadora brasileira de conjunto e o povo pobre do nosso país. Trata-se de um projeto que, se for aprovado, significa o desmonte da Seguridade Social no nosso país. Significa o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e a imposição da idade mínima para a aposentadoria. 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens. Lembrando que Bolsonaro se aposentou com 33 anos de idade e recebe uma fortuna. A justificativa dele é que existe um rombo na Previdência e que é necessário aprovar a reforma da Previdência para também acabar com os privilégios. Mas, na realidade, o governo joga tudo isso e tenta convencer a população brasileira e o povo pobre desse país que, para dividir a nossa classe, tenta convencer que a reforma é necessária para poder tirar o Brasil da crise, para poder garantir uma aposentadoria no futuro. E nós sabemos disso, que é uma mentira. Nós sabemos que o que eles querem é manter o privilégio daqueles que já têm muito dinheiro, enquanto a classe trabalhadora brasileira hoje vive na miséria no nosso país. Então é muito importante, senhores vereadores aqui da cidade de Jacareí, que vocês votem aqui no final uma moção e se posicione em relação a esse tema que é tão relevante para toda a nossa classe, e principalmente para aqueles que votaram nos senhores e nas senhoras aqui. E é muito importante os nobres vereadores aqui também pressionar os deputados que vocês apoiaram, para que eles votem contra essa reforma da Previdência.
que retira cada vez mais os direitos dos trabalhadores no nosso país. Nesse sentido, está tendo reuniões das centrais sindicais, onde nós estamos construindo um caminho para poder derrotar essa reforma da Previdência, e entre outros ataques. É uma greve geral no nosso país. A construção de uma greve geral no nosso país, para que a gente consiga, de fato, derrotar essa reforma e derrotar todos aqueles que estão atacando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país. Agora, o mais importante ainda é conscientizar a nossa classe. E essa é uma tarefa nossa. Conscientizar a nossa classe que deve ir às ruas, para lutar contra a reforma, para lutar contra todos esses ataques que eles estão fazendo neste momento. Bolsonaro, quando era candidato, disse que era contra a reforma da Previdência. Logo após ser eleito, já falou que é a favor. Já mudou a opinião, ou seja, enganou o povo. Assim como outros governos também enganaram o nosso povo. É necessário construir essa greve geral no nosso país para que a gente consiga, de fato, derrotar essa reforma, para que a gente consiga também derrotar todos aqueles que afrontam a classe trabalhadora. Por isso, é importante votar essa moção aqui, e é importante que os vereadores e as vereadoras de Jacareí se posicionem em relação a esse tema. Porque Bolsonaro, entre outros deputados que aprovaram a reforma trabalhista, disseram que a reforma trabalhista ia gerar milhões e milhões de empregos. E nós vimos aí que aumentou a informalidade e que não gerou emprego nenhum, que era uma mentira. Eles votaram também, aprovaram no Congresso Nacional, no Congresso da JBS, no Congresso da Odebrecht, que era necessário votar o teto, retirar da saúde, da educação, para poder melhorar as condições dos trabalhadores e do povo pobre. Mais uma vez mentiram. Mais uma vez aprovaram lá reforma da Previdência e o teto de gasto. A reforma trabalhista e o teto de gasto. Enganaram o povo. E agora, mais uma vez, a imprensa, os governos, estão querendo, os empresários, os banqueiros, estão querendo mais uma vez jogar o peso da fatura da crise nas costas da classe trabalhadora brasileira. E nós não podemos permitir isso. Por isso nós estamos construindo junto com as centrais sindicais, CSP com Lutas, CUT, CTB, entre outras centrais sindicais que estão juntos para construir uma greve geral no nosso país. Por isso é muito importante os vereadores se posicionarem. Dia 22 agora de março nós fizemos uma grande mobilização. Mais de 120 cidades do nosso país fizeram protesto contra a reforma da Previdência. Mais de 60 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista em São Paulo, para dizer não à reforma da Previdência. Para dizer, Bolsonaro, tire a mão da nossa aposentadoria. Você que aposentou com 33 anos de idade. Nesse sentido, apresento aqui também um calendário de luta. Já está rolando aí um abaixo-assinado nacional, criado pelas centrais, plenárias, inclusive para debater esse tema, em São José dos Campos agora, nesse final de semana, no Sindicato dos Químicos, sábado, a partir das 9 horas da manhã, terá um grande debate em relação a esse tema. Convido a todos os vereadores aqui a participar, a se somar a essa luta. Dia 9 também, do 4, terá uma manifestação no aeroporto de Brasília. Dia 26, um indicativo de greve dos trabalhadores da educação, que inclusive serão os mais afetados. E dia 1º de maio, um ato unificado. Como eu disse aqui, os trabalhadores pobres do nosso país serão os mais afetados em relação à reforma da Previdência. Principalmente as mulheres. E as mulheres já trabalham na dupla jornada, na tripla jornada, e agora vão ter que trabalhar até os 62 anos de idade para se aposentar. E nós sabemos que nenhuma empresa garante garante estabilidade para o trabalhador até os 65 anos de idade ou até os 62 anos de idade. Pelo contrário, as empresas demitem. E mesmo se garantisse, os trabalhadores com 65 anos de idade, a saúde, parte da saúde entregue para a empresa, entregue para produzir a riqueza do nosso país, já estará debilitado. Imagine só vocês aqui. A gente imaginar que um camarada, um trabalhador que corre atrás do caminhão de coleta de lixo, vai correr até os 65 anos de idade para poder se aposentar? Isso é uma falácia. Isso é o fim da aposentadoria. E eles estão querendo descer a goela abaixo dos trabalhadores. E a classe trabalhadora não está derrotada. Ela está se organizando e vai derrotar essa reforma. Agora é muito importante que
que os vereadores aqui de Jacareí, eu peço aqui em nome dos sindicatos metalúrgicos, em nome da CSP com Lutas, em nome do Fórum de Lutas, para que os vereadores se posicionem e pressionem os deputados no Congresso Nacional para que vote contra essa reforma. Então eu queria aqui agradecer mais uma vez e espero que a gente faça um debate aqui, eu espero que os vereadores venham se posicionar em relação a esse tema tão importante. Sou morador aqui de Jacareí há 36 anos, cresci aqui na Vila Formosa, próximo ali da Rua Aliança, conheço alguns vereadores aqui, então acho que é muito importante se posicionar porque esse tema é um tema relevante e é uma retirada de direito dos trabalhadores e nós não podemos permitir esse tipo de coisa aqui. Muito obrigado. Nós seguimos na luta firme e forte até derrotar a reforma da Previdência e derrotar todos aqueles que querem atacar os direitos dos trabalhadores. Mais uma vez eu digo, Bolsonaro, tire a mão da nossa aposentadoria. Muito obrigado.